Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e os demais meios de comunicação. Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro deste ano 2026. Vamos buscar nas Sagradas Escrituras, no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, no versículo 31 em diante, onde nos diz: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua aqui era grande e cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a progana da ira do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. E em 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 4, nos diz assim: E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e é uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. A pedra angular, a vinda do Senhor, forma a pedra angular. A pedra angular, que é a vida do Senhor, forma a era de pedra angular. Podem sentar, por favor. A pedra angular, a segunda vinda do Senhor, forma a era de pedra angular. Na mensagem, o tempo cumpriu e o reino dos céus aproximou, pregado 31 de maio de 2013 em Cali, Colômbia, diz assim: lá na primeira vinda de Cristo, estavam vivendo na etapa de ouro, a etapa messiânica, a etapa da vinda do Messias, a etapa da vinda da pedra cortada sem auxílio de mãos, que é Cristo, a pedra da esquina, a pedra angular.
E a pedra angular forma a era de pedra angular para a primeira vinda. E para a segunda vinda também formará a era da pedra angular. Vejam, a pedra angular que é o Senhor em sua vinda, com sua vinda, forma o quê? A pedra angular, a era de pedra angular deste tempo. Assim foi na primeira vinda e assim é na segunda vinda do Senhor. No livro de Citas, na página 37, parágrafo 311, diz assim: agora, observa, então a vinda do Senhor Jesus está tão perto, tão próxima, que o Espírito, desde aqui de baixo, só apenas justificação, santificação, batismo do Espírito Santo, e agora o tempo da vinda da pedra angular. A igreja deve ser tão perfeitamente como Cristo, de modo que Cristo e a igreja possam se unir. E se o mesmo Espírito, o seu Espírito de Cristo está em você, faz você viver a vida de Cristo e atuar a vida de Cristo e fazer as obras de Cristo. O que crer em mim, as obras que eu faço, Ele também as fará. Agora, tem um escrito onde Ele nos disse que somos filhos de Abraão, ou seja, tem somente uma forma de conhecer que somos semente de Abraão. Vejam, aqui em um escrito, ele aqui em um escrito que foi colocado em um estudo bíblico, o tema que colocaram o pacto de graça de Abraão, diz assim: Jeová Jireh, o Senhor proverá sacrifício. Agora, isso é sobre a vida de Abraão, que é o pai de todos nós. Quantos sabem que nós devemos ser semente de Abraão ou nunca chegaremos ao céu? Temos que ser. É possível que nos convertamos em semente de Abraão? Como? Existe somente uma forma no mundo de se tornar uma semente de Abraão, recebendo o Espírito Santo. Vejam como é a forma. Para chegar a ser uma semente de Abraão. Pela fé. E a fé é no que Ele enviou. A fé na segunda vinda do Senhor. E ali Ele escreveu: tem somente uma forma para se tornar uma semente de Abraão, recebendo o Espírito Santo. Existe somente uma forma para chegar a ser semente de Abraão, recebendo o Espírito Santo. E o Espírito Santo, nesse tempo final, foi prometido que estaria em carne. E, portanto, a semente de Abraão, na semente de Abraão, o Espírito Santo também estaria encarnado. Agora, como? Como é que você pode se tornar parte desta semente de Abraão? O Espírito Santo encarnando em você e você o recebendo em sua alma. Agora, vamos continuar aqui. Na página 37, do parágrafo 311, diz assim: Jesus disse isso, vê? Agora, temos um ministério chegando, que é exatamente como a vida de Cristo. O que identifica o ministério? A vinda do Senhor. Veja a igreja luterana sob justificação, vindo fresco do catolicismo. Olha ela, se movendo, depois olha Wesley, chegando um pouco mais perto, a santificação. E tecendo as Escrituras, dentro das Escrituras. Olha no meio de Wesley. Depois a coisa seguinte que veio era a era pentecostal. E a era pentecostal com a restauração dos dons, os dons espirituais. Agora, observa a era que vem agora, para cima, para a pedra angular. Aí do lado esquerdo escreveu pedra angular e desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Viram o que quero dizer? A vinda do Senhor. O manifestado, Deus em toda a criação, espera que a igreja encontre seu lugar, sua posição. Do lado esquerdo para cima escreveu
A era da pedra angular, em 2 linhas, escreveu. E em cima escreveu: a era da pedra angular, a vinda do Senhor. Na mensagem Ministros com Entendimento, pregado 20 de maio de 2002, em Cali, Colômbia, nos diz assim: de era em era, vejam, quando termina uma era, a coluna de fogo, o Espírito Santo, que é Jesus Cristo, vem, envia um homem e o unge com seu Espírito, e nele coloca a revelação divina, e esse homem fala ungido pelo Espírito Santo. Ou seja, os profetas são ungidos pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que os unge. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim: os profetas que profetizaram da graça a vós inquiriram e diligentemente indagaram a respeito dessa salvação, em qual pessoa e em que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles, anteriormente testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Vejo que os profetas foram homens ungidos com o Espírito Santo. Eles falaram desse sofrimento de Cristo em sua primeira vinda e falaram também da sua segunda vinda. Em 2 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 19 diz, vejam: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da manhã apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, ninguém poderá vir dizer: não, é que isso significa isso. Isso que tal profeta disse significa isso. Ou seja, essa interpretação não pode ser uma interpretação privada. O que os profetas trouxeram foi a interpretação que Deus quis dar por meio desse mensageiro. Se você entender outra coisa, esse é problema seu. Deus vai cumprir da forma que Deus trouxe. E o cumprimento é da forma que Deus queira cumprir. Gostem ou não gostem as pessoas. Isso é um assunto de que essa pessoa tenha essa semente predestinada para receber a forma preparada por Deus. Se não for uma semente predestinada, então vai dar a sua própria interpretação referente ao que os mensageiros trouxeram. E vai interpretar e dizer: o mensageiro disse isso e tem que ser assim. Isso é uma interpretação particular, uma interpretação privada da pessoa. E quando Deus leva um mensageiro que já terminou o seu trabalho, ele levanta outro mensageiro e as pessoas estão supostas a seguir a esse outro mensageiro. Não podem ficar com o mensageiro anterior, porque então aí entra a parte humana, onde começam a interpretar o que o mensageiro quis dizer. No versículo 21, continua dizendo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Agora vocês vejam o que continua dizendo aqui. Diz ele, o unge com o seu Espírito e coloca nele a revelação divina, e esse homem fala ungido pelo Espírito Santo. E onde não tem uma nova era, abre uma nova era. Veja, quando ele já estava para ir, e estava realizando o batismo e Santa Ceia e lava-pés, e ele nos dizia: ainda estamos na dispensação da graça. Ele ainda não saiu do trono de intercessão. A vinda do anjo forte ainda não se cumpriu. A segunda vinda de Cristo ainda não cumpriu.
Vejam, todas essas coisas, ele estava revelando que o povo ainda estava sob a dispensação da graça. E para a dispensação do reino, e essa nova era, e essa nova dispensação, ou seja, a era de pedra angular, a era de pedra angular seria formada pelos crentes e por essa pedra cortada sem auxílio de mãos, que lemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, é a vinda do Senhor, aqui nesse tempo final, formaria essa nova era, a qual não estava e veio surgir como? Pois aparece o mensageiro, o cumprimento dessa pedra cortada sem auxílio de mãos, e chama e junta esses escolhidos, os eleva à era da pedra angular, e aí forma a era de pedra angular. E os que não escutam esse chamado para subir, para se tornar parte desta era da pedra angular, é porque não são pedras vivas para formar a pedra angular, pertencem a um tempo passado. Ou seja, não são predestinados para ver. Quando você é um predestinado de Deus, um eleito de Deus, para ver e poder compreender a era que você está vivendo, aí você reconhece que você é uma pedra viva para o tempo correspondente que Deus te colocou. E quando tem um tempo de entrelaço dispensacional, então aí você tem uma bênção dupla. Você recebeu a bênção da era e dispensação que já estava para terminar, e o que aconteceu? Depois você veio fazer parte desta nova era e desta nova dispensação. Portanto, você tem uma bênção dupla. E nesse tempo final, essa dupla porção é a que os filhos de Deus estariam recebendo, que é o corpo eterno e glorificado. Somente para aqueles que estão esperando sua vinda, que estavam esperando sua vinda. Para os que estavam esperando de outra maneira, de outra forma, que Ele cumpra de outra forma, para eles não é essa promessa. Essa promessa é para aqueles que esperam, conforme disse o precursor da segunda vinda do Senhor. Porque Ele disse como ia acontecer. E onde não tem uma nova era, abre uma nova era. É a criação de uma nova era. E onde não tem pessoas para essa nova era, chame e junta seus filhos e os coloca nessa nova era, que é o que aconteceu nesse tempo final. Os filhos e filhas de Deus, essas pedras vivas, que viriam fazer parte da era de pedra angular. E assim essa nova etapa é criada, essa nova etapa ou era da igreja, como? Com pedras vivas. Mas quem é que a forma, que a cria? É esse construtor, como fala aqui, na mensagem, o evangelismo do tempo final, na página 45, veja, nos diz assim: que valor tem as pedras se você não tiver um construtor para lavrá-las? E em cima de construtor ele escreveu um profeta. De que adianta ter as pedras? Ou seja, ter pessoas aí, um grupo de pessoas. Mas não tem um profeta para revelar o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor, a fé do rapto e todas essas coisas que foram faladas, que seriam reveladas no cumprimento da visão da carpa. Confecciona as pedras. E quando Pedro fez a sua confissão, Jesus disse: tu és Pedro, uma pedrinha. Mas o que vale uma pedra se não tem um construtor ali para torná-la um filho de Deus? Você somente está montando um montão de Pedro, isso é um montão de pedras. Você está só montando um montão de pedras, isso é certo? Aí ele escreveu: para adotá-las em filhos e filhas de Deus manifestados. Ou seja, para revelar o mistério do sétimo selo, a fé do rapto, e com isso os filhos de Deus seriam manifestados. Isso é certo? Isso não faria nenhum bem. Vê, a água desgasta a pedra, vejam, isso é correto. Isso são as pessoas. De que vale as pedras se você não tem um verdadeiro construtor com um instrumento bem afiado para colocá-las em seu lugar na casa de Deus? Aí do lado esquerdo tem uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras. Eu quero perguntar a você somente isso: de que adianta as decisões?
E de que adianta quando você coloca seu nome no livro? De que adianta você se unir à igreja se o construtor não estiver ali para formar isso e deixar isso e isso e cortar e fazê-los desta maneira e quadrá-los e torná-los como cristãos que se assentam na casa de Deus com os sinais que seguem os crentes? Ou seja, com todo o alfabeto e toda a álgebra necessária. Ou seja, que necessita de um construtor, um profeta para guiar esse povo, para talhar esses filhos e filhas de Deus, para serem a imagem e semelhança. Essa segunda parte, nesse tempo final, desse primeiro filho. Diz, esse é o evangelismo do tempo final. Pegar as pedras e formá-las. E desenhou uma estrela de Davi e uma pedra angular e as eras também. Qual é o evangelismo desse tempo final? É o evangelho do reino, onde pega essas pedras vivas e as forma, as coloca nessa posição de era de pedra angular. Na frente ele escreveu: de que vale as pedras sem um construtor? Em forma de interrogação. E em cima ele escreveu: mensageiro, profeta. De que vale? O que vale as pedras sem um construtor? É como os grupos sectários e denominacionais que têm pedras, porque pedra representa seres humanos. Mas de que vale se não tiver um construtor, se não tiver um profeta? Agora, o grupo que seria formado para essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus, esse grupo, nesse tempo final, teria esse construtor, teria esse profeta, que é a segunda vinda do Senhor. Agora vejam, nessa outra mensagem, intitulada O Livro Selado com 7 Selos, pregado 21 de fevereiro de 2016, em Caí, Porto Rico, diz: se vem a pedra angular, que é o Messias, tem que ter uma era de pedra angular. E se não existe, a cria. É aí, nessa era de pedra angular, que Deus vai revelar o nome novo do Senhor, porque Cristo disse, por meio do seu Espírito, que escreverá sobre ele o nome do seu Deus, o nome da cidade do seu Deus e seu nome novo. E se ele disse, assim é. Mesmo que não entendamos, mas cremos e depois entenderemos. Portanto, temos que estar preparados para esses momentos gloriosos que está prometido para os crentes em Cristo nesse tempo final. Na página 36 do livro de Citas, no parágrafo 304, ali nos diz: esses mistérios foram escondidos. Agora recordam, a Bíblia diz, desde antes da fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, para manifestá-los à igreja. Do lado esquerdo escreveu adoção. Agora recordem, tudo através das eras de Moisés atrás, através das eras dos profetas, lá atrás, através de todas as eras, eles esperaram até esse último dia por essas coisas para serem manifestadas de acordo com as Escrituras. Isso é correto. Porque eles serão revelados filhos de Deus. Cristo, a cabeça, foi rejeitado. Mas o crescer da era dos luteranos, era batista, era metodista, era pentecostal, estamos diretamente para cima, para a coroação agora. E aí desenhou uma pedra angular e uma seta para a pedra angular. Esperando e ansiando ou desejando a coroação para edificar o edifício completo. Agora, na Bíblia, estamos vivendo na última era, no topo da pirâmide. E aí, do lado direito, desenha uma pedra angular e as eras, mas somente a sétima era. E uma seta para a sétima era. Do lado esquerdo também, na parte de baixo das eras, na parte embaixo das eras, colocou uma seta para a sétima era. Os peixes cruzados da era cancerígena no zodíaco, no tempo da vinda do leão, aí do lado direito ele escreveu leão. Na coroação e nos dias da manifestação dos filhos de Deus. Então veja onde estamos. Estamos diretamente no tempo do fim. Oh, que privilégio, que dia! Se os cristãos somente pudessem
ver o dia que estamos vivendo. Oh, Deus, o que você pensa? O que você pensa que o escritor deste livro tinha visto onde ele seria manifestado nos últimos dias, esperando e gemendo por esses filhos de Deus que se levantariam no último dia com o poder do Espírito Santo no final desta era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para trazê-los acima. Aí no canto esquerdo escreveu último dia e desenhou uma pedra angular e as eras. E uma seta para a pedra angular. Embaixo escreveu a adoção em cima na pedra angular no último dia. Último dia no sétimo milênio. A adoção em cima na pedra angular no último dia, dia final, no sétimo milênio. E vejam, nessa outra mensagem nos falou disso também, vejam. Desta era que vai crescendo desde baixo para cima. Ou seja, esse grande templo, vejam. Na mensagem por amor aos escolhidos, 12 de junho de 2016, em Valência, Venezuela, diz assim: começou entre os gentios na Ásia Menor, depois passou à segunda, terceira, quarta, quinta e sexta etapa na Europa, com diversos mensageiros naquele território, através dos quais Deus chamou e juntou seus escolhidos no corpo místico de Cristo, formando esse templo espiritual de crente em Cristo, o qual ia crescendo de era em era. O reino de Deus, na etapa espiritual, crescendo de baixo para cima, como uma construção cresce, de baixo para cima. Aqui na página 37, na página 308 diz: sobre quais coisas tudo espera? Quais coisas tudo espera? O que toda a criação espera? A manifestação de Deus, dos filhos de Deus. Espera que a igreja entre em sua posição. E aí desenhou uma pedrinha angular. E do lado esquerdo, na margem, escreveu adoção. E uma pedra angular e a seta para a pedra angular. Quem era filho de Deus quando Adão? Onde estava seu domínio? A terra? Isso é certo. Ele não era Elohim. Então ele era o Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor e fiz uns menores abaixo de mim, e lhes dei um domínio, e em seu domínio, o domínio debaixo deles, é a terra. O homem tinha domínio sobre a terra, e toda a criação inteira espera que os filhos de Deus se manifestem. Deus tratando de pôr a sua igreja na sua posição para manifestar-se a si mesmo. Para quê? Para ele se manifestar no meio da sua igreja. A igreja se pondo em sua posição. Do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras, um pouquinho mais acima do centro. Em cima ele escreveu a adoção na pedra angular, a posição, a manifestação dos filhos de Deus. Agora vejam na mensagem Dores de Parto, na página 19, nos diz: Moisés não podia trazer a mensagem de Noé. Jesus também não podia trazer a mensagem de Noé, porque era outra era. E a velha semente era vida, mas serviu seu propósito e já estava morta. E tinha partido. A transformação do velho ao novo, onde a vida estava. E aí desenhou uma pedrinha angular aí, depois de vida. Mas o que estava preocupando as pessoas? E até hoje, o que os preocupa? Não estamos construindo um muro, como começamos com a mensagem de Lutero, e continuando assim numa linha reta, ou direto à mensagem pentecostal. Estamos virando uma esquina, estamos construindo um edifício. A palavra de Deus é o projeto. Qualquer um pode fazer em uma linha reta, mas é necessário um construtor para virar uma esquina. Do lado esquerdo escreveu um construtor profeta para virar uma esquina.
É necessário o poder de Deus para fazer isso. É necessário um ungido do céu e para ser enviado a fazer isso. Assim foi em todas as eras. Agora, tem um lugar que ele fala que é difícil para o mensageiro dobrar uma esquina, virar uma esquina. Quando é a mudança de uma dispensação, é muito mais difícil. Porque nem todos entendem o que é virar uma esquina. Eles pensam que entendem, mas não entendem nada. Os que entendem são os que iam pertencer e que vão pertencer a essa nova dispensação. Os que não entendem, então, ficam atacando a esses que passam a essa nova dispensação com esse novo mensageiro. Sempre foi assim, de era em era e de dispensação em dispensação. Por isso, nesse tempo, você vê pessoas contra a visão da carpa, contra o cumprimento da visão da carpa, contra o que Deus está realizando, contra o que foi prometido que estaria sendo realizado. E teriam escarnecedores, pessoas que criticariam, e todas essas coisas, porque assim foi em todos os tempos. Por isso não é de estranhar que nesse tempo estaria acontecendo o mesmo. Mas os escolhidos identificam essas pessoas porque são as que estão contra o que Deus prometeu. Viram como tudo é simples? Deus coloca tudo de uma forma simples para que os escolhidos entendam. Mas para os que não têm essa percepção profética, se torna complicado. E vê que isso não é da maneira que eles estavam esperando, então o que faz é combater, atacar. Porque ao ficarem vazios na dispensação passada, então ao ficar vazia, entra um espírito do diabo, entra um espírito de confusão e usa eles a seu gosto. Fala em um lugar. E eles não percebem que estão cegos. Na mensagem, o mensageiro do tempo final, vamos ver também na página 83 do livro de Citas, se é ali onde nos fala, se for ali onde nos fala, no parágrafo 705 da mensagem, o mensageiro do tempo final, é aí que nos fala, vejam, disto que estamos falando. Sempre foi uma luta para o mensageiro separar o velho do novo. O que tem estado acontecendo esteve acontecendo nesse tempo, vejam. Tem lutas e é do próprio povo. É uma congregação misturada a que saiu, mas vejam. Para isso Deus enviou os ministérios de Moisés e Elias para realizarem essa separação, essa segregação. Sempre foi essa luta para o mensageiro que vem, que separa o velho do novo. Mas mesmo que a mensagem sempre deve ser escriturística, vem? Porque isto é o fundamento, a plataforma, a base, a qual o reverendo William Branham, como precursor, preparou para esse que viria depois dele. Cada um predisse o que haveria de vir. Por exemplo, vamos pegar a Jesus. Quão difícil foi para ele vir e mudar a mensagem da lei para a graça. E quão difícil é para o mensageiro do fim do tempo, onde Deus está cumprindo a segunda vinda do Senhor, mudar a mensagem da dispensação da graça para a dispensação do reino. Mas Deus sempre estará com ele em todo momento e o ajudará junto com o povo a obter essa grande vitória no amor divino, porque a vitória já foi profetizada. Cada um vai se pôr no lugar que lhe corresponde. Em cima escreveu: o mensageiro dispensacional na mudança de dispensação. É difícil para o mensageiro mudar o velho para o novo.
É difícil para o mensageiro mudar o velho pelo novo, porque nem todos vão crer ou iam crer nesta mudança, porque estão muito confortáveis com a dispensação passada e não querem se mover daí. Querem ficar estacionados aí no conforto e não podem passar, não querem passar a essa nova dispensação. Agora vamos continuar onde paramos. A página 20 da mensagem Dores de Parto. Um construtor para dobrar uma esquina, é necessário o poder de Deus para fazer isso. É necessário um ungido do céu, enviado para fazer isso. Assim foi em toda a era. E na era do profeta, a palavra do Senhor vem através desses profetas. E eles dobraram aquelas esquinas e fizeram aquelas diferentes. Mas os construtores queriam construir um muro, ou seja, nesse tempo final, cada um quer fazer como eles dizem. Que pode ser o que é e fala, não, isso foi o que ele falou, mas você está interpretando a sua maneira e de uma maneira intelectual. Deus sempre faz e realiza a sua obra por meio dos seus profetas. Por que não fará nada o Senhor sem antes revelar seu segredo a seus servos profetas? Se você não é profeta, não pode estar dizendo que isso é assim e isso não é assim. É melhor que cale a boca se você não é um profeta. Você está suposto que você escute a mensagem de Deus em cada era ou dispensação onde Deus te colocou. O restante é assunto de Deus com o mensageiro que ele coloca nessa era ou dispensação. E se for a mudança de uma dispensação, então está suposto que você siga a voz de Deus nesse mensageiro que está fazendo essa mudança de dispensação. E não se pôr como um Datã, Corá e Abirão, ou como um Judas Iscariote, que se puseram contra o programa divino. Mas bem tem que se pôr do lado dos que estiveram braço a braço com esses mensageiros, realizando a obra correspondente àquele tempo, ao tempo que lhe correspondeu viver. E continua dizendo, não é um muro, é um edifício. Um edifício de Deus. Do lado esquerdo, desenhou uma pedra angular e as eras. Agora, vamos continuar na mensagem aqui, por amor aos escolhidos. Continua dizendo, e passa para a América do Norte, no cumprimento da 7ª etapa da igreja, onde levantou o 7º mensageiro dessa etapa, o reverendo William Branham. E depois dessa etapa, corresponde à era de pedra angular, paralela à era de pedra angular da primeira vinda de Cristo, que tem que cumprir no continente americano, na América Latina e no Caribe, que é o território que não estava incluído nas 7 eras da igreja, porque corresponde à era da pedra angular, a era de pedra angular. E para isso terá uma mensagem que subirá o povo a essa era de pedra angular, com o qual formará a era da pedra angular. Vejam, em 2016, já estava falando ao povo que teria um mensageiro e uma mensagem com a qual o povo de Deus estaria escutando e subindo para formar essa era de pedra angular, porque é aí em cima onde eles receberiam a adoção. E aí é onde o mundo veria essa manifestação gloriosa dos filhos de Deus, da qual o apóstolo Paulo nos disse em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, no versículo 14 em diante, onde diz, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí vemos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus. E nesse tempo final, o Espírito Santo estaria no meio da sua igreja, guiando o seu povo. Os que receberiam a Ele em sua vinda, estariam recebendo o cumprimento do que foi prometido, que em uma grande capa catedral, esses ministérios estariam trazendo ensinamento sobre capa,
Portanto, esses filhos de Deus que seguiriam o Espírito Santo, pois são os que ele estaria colocando como pedras vivas nesta era de pedra angular. Os demais não são colocados aí porque não seguiriam a voz de Deus, o Espírito Santo encarnado. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória vindoura que em nós há de ser manifestada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que, também, a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nós gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Agora, no livro de Citas, em uma porção, ali o reverendo William Branham nos fala desta manifestação dos filhos de Deus, onde estará sendo manifestado nesse planeta Terra por esses filhos de Deus adotados. Vejam no parágrafo 312 deste livro de Citas, que corresponde à página 37. Começa embaixo na 37, parágrafo 312, diz: seu sangue foi derramado para que eu pudesse ir à minha herança. Para ser o quê? Qual a herança? A qualidade de filho, para ser um filho de Deus. Agora, isso poderia afogar você até a morte, mas você sabia que os homens que são filhos de Deus são Deus amateus ou deuses menor? Aí embaixo ele escreveu: os filhos de Deus são iguais, são filhos amateus, filhos menores. Quantos sabiam isso? Quantos sabem que Jesus disse? A Bíblia, Jesus disse: por acaso a vossa lei não diz que vocês são deuses? E se vocês chamam deuses? E no Gênesis 2, Deus disse que eles eram deuses e eles tinham um completo domínio sobre o domínio do mundo e domínio sobre todas as coisas. E ele perdeu sua qualidade de Deus. Ele perdeu sua qualidade de Deus. Ele perdeu seu domínio. E Satanás agarrou. Agora vejam. No livro do Apocalipse, vejam, nos fala da era de Laodiceia, onde diz que ela estaria nua e mirem o capítulo 3 do livro do Apocalipse. Veja o capítulo 3 do livro do Apocalipse. No versículo 14, vejam, diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: isto é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, diz isto: eu sei as tuas obras, que nem é frio nem quente, tomara que fora frio ou quente. Assim que, porque morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Esses são os que não são nem frio nem quente, são manufaturados.
Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, é miserável, pobre, cego e nu. Viram aí? Lembra do que estivemos falando nesses dias? O que é nudez? E como nesse tempo Deus, para entrar na sua presença, Deus requer que a pessoa não esteja nua. E tem pessoas que estão nuas diante de Deus, como Adão e Eva estiveram. E eles perceberam, conheceram que estavam nus. Agora vejam, neste tempo, o que não suba na era de pedra angular será encontrado nu. E aqui diz que é um desgraçado, miserável, pobre e cego. E para completar, vamos dizer, para arrematar, nu, para cúmulo, nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas. Aí estão as vestes brancas, que são as teofanias. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Então vejam que ele repreende. Ele repreende porque ele ama. E aos que ama, vejam, ele repreende. Agora vejam o que nos ensina aqui, nessa escritura que lemos, que no Jardim do Éden, lá foram encontrados nus diante de Deus, ao conhecer o bem e o mal. Vamos continuar aqui, estou na página 38 do parágrafo 312. Mas, irmãos, estamos esperando pela manifestação dos filhos e filhas de Deus, que voltarão atrás para tomá-la novamente, esperando pela plenitude dos tempos, onde a pirâmide chegará a seu topo em cima. Aí desenhou uma pedra angular do lado esquerdo e do lado direito também, e uma seta para a pedra angular. Quando completamente os filhos de Deus forem manifestados, quando o poder de Deus andar fora, aleluia, e pegar cada poder que Satã tomou dele, ele fez o homem um Deus em seu domínio. E seu domínio vai de mar a mar, de praia a praia. Ele tem o controle dela. E quando Jesus veio, sendo o único Deus sem pecado, ele provou. Quando os ventos sopraram, ele disse, haja paz, amém. E quando a árvore, ele disse, nenhum homem coma de ti. Em verdade, eu vos digo que vocês que são deuses pequenos, se disseres a esta montanha, mova, e não duvidar no seu coração, mas creres que o que disseste virá a acontecer, poderá ter o que disseste. Agora, se um filho de Deus não duvidar no coração, na alma, nada do que há de falar, ou que fale, diz que poderás receber o que disse, poderás obter o que disse. Agora, para não duvidar na alma, é porque a pessoa teria na alma o Espírito Santo, e aí não pode ter nenhuma dúvida. O que é isso? Agora, o mundo e a natureza estão gemendo. Por quê? Pela manifestação dos filhos de Deus. Quando os verdadeiros filhos nascidos, filhos cheios, falem, e sua palavra é isso. Cheios de quê? Cheios do Espírito Santo. Eu creio que estamos à beira disto agora mesmo. Assim, Senhor, diz a essa montanha, irmão, seja assim. E eu desejo isto e isto. Uma certa coisa feita. Eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu lhes dou em nome de Jesus Cristo. Aí está uma manifestação. Oh, irmão. Diz, eu lhes dou no nome do Senhor Jesus Cristo.
Então vemos aí o que aconteceu com os filhos da irmã Hati Rai, que ali foi visto uma manifestação do poder de Deus em um filho de Deus. Ali foi em uma irmã. Ele diz, eu te os dou. Estava ali a terceira etapa, que é a palavra falada por meio do reverendo William Branham, sendo manifestada ali naquela porção, ou seja, naquelas manifestações em parte, porque depois seria em uma forma maior. Mas vejam lá, ela pediu, ela não duvidou em seu coração, e sim, pediu. Então vejam, aí está uma manifestação. Ou seja, que nesse tempo os filhos de Deus, esse poder seria dado também aos filhos de Deus. Ali está uma manifestação. Oh, irmão, a minha colheita está queimando. Por que eu não tive chuva alguma lá? Eu enviarei chuva no nome do Senhor Jesus. Agora recordam que nesse tempo é o nome novo, que estaria na porta. Na primeira vinda do Senhor, o nome estava na porta, que foi Jesus. Em sua segunda vinda, o nome está na porta, no cumprimento da sua segunda vinda. Porque ele disse que viria com o nome novo, que somente ele conhece. Disse, ninguém conhece, senão ele mesmo. Os que falam, não, é isso e é aquilo, estão acrescentando e tirando da palavra. Porque ninguém conhece, senão ele mesmo. Mesmo que saberão que ele tem esse nome e até podem falá-lo, podem até pronunciá-lo, mas não sabem a forma que isso funcionaria. Outros se põem a conjecturar dizendo que não é. Mas cada um vai se pôr conforme o Espírito que tem por dentro. E lá virá, esperando, gemendo, toda a natureza, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. No princípio, Deus deu ordem. Ele deu ao homem o domínio. Ele deu a Jesus Cristo. E Jesus Cristo dominou com essa segurança. Pensa, o Pai, qualquer coisa no meu nome eu farei. Oh, irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, a posição, a igreja, como diz o livro de Efésios, é o livro de Josué. É Josué pondo as pessoas aonde eles pertencem. Deus vai colocar a igreja filhos e filhas de Deus, e Deus me permita para ver, é minha oração. Vejam aí, fala de colocar sua igreja nessa etapa de pedra angular. Isso é colocá-los em era de pedra angular. E colocar a palavra bem é colocar esses filhos e filhas de Deus que também são palavras, porque são pedras vivas. Então veja o mensageiro, veja o múltiplo cumprimento que essa escritura tem. Esse mensageiro estaria colocando a palavra bem, estaria colocando os filhos e filhas de Deus bem. Onde? Na era de pedra angular. Aí vemos uma manifestação do poder de Deus também. Tão próximo que eu quase posso palpar com minhas mãos agora mesmo. Está bem ali, ali está. É o que eu desejo ver. Esperando pelo tempo, quando caminharmos lá embaixo na rua, ali está um aleijado, prostrado ali, desde o ventre de sua mãe. Não temos ouro nem prata. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Quando Deus se dará a conhecer, quando Deus se revelará. E como Deus se revelará? Através desses filhos e filhas de Deus manifestados. Quando eles deterão a enfermidade, eles deterão o câncer, eles deterão a enfermidade. Você pensa que o câncer é algo? A Bíblia diz que vem um tempo em que o homem apodrecerá na sua própria carne. Os gaviões vão comer a sua carcaça até mesmo antes de morrer. O câncer é uma dor de dente comparado com o que vem. Agora, essa coisa horrível será proibida naquele dia de atacar aqueles que têm o selo de Deus. E isso é ES, ou seja, é o Espírito Santo. Ou seja, é proibido atacar os que não estavam nus e que tinham as vestes brancas, as vestimentas brancas, que tinham o Espírito Santo. Agora, os que estão nus, essas coisas horríveis chegarão a eles e os atacarão.
Essa coisa horrível, naquele dia, foi proibido de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. Ele escreveu ES, Espírito Santo. A isso é que estamos nos esforçando de entrar e estar colocado na posição dentro do reino de Deus antes que essas coisas horríveis, essas pragas, golpeiem. Aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma seta para a pedra angular. Aí escreveu entrar no reino posicionado. Em cima dessa margem escreveu as pragas e o selo, as pragas e o selo de Deus. Do lado esquerdo, nessa coluna daqui, do lado esquerdo, em cima, escreveu um filho de Deus adotado, Moisés e Elias. E escreveu a praga e escreveu a adoção no topo. No parágrafo 312, na página 37, escreveu também a adoção e as pragas. Agora aqui ele continua dizendo, no tema por amor aos escolhidos, onde paramos, com as pessoas eleitas desde antes da fundação do mundo, para subir a essa era de pedra angular, será formada essa era de pedra angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo, nosso Salvador. Com quais pessoas? Com as pessoas eleitas, desde antes da fundação do mundo. Para quê? Para subir a essa era. Não poderá subir ninguém que não tenha sido eleita, tão simples assim, tão simples como isso. Assim como teve 2 querubins de ouro sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto, lá no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, vemos que aí estará a manifestação de Cristo e a cada lado os ministérios das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, para a manifestação final da glória de Deus. Porque a glória de Deus estava no lugar santíssimo sobre a arca do pacto, no meio dos 2 querubins de ouro. E nesta manifestação, ele vem para quê? Para nos transformar. Página 352 do livro dos selos, ali ele nos disse: neste tempo, quando o Espírito Santo está se revelando nesses últimos dias, o anticristo também está se manifestando através do sistema político e demais coisas. E acontecerá que no tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá. E aí escreveu, com Moisés e Elias. Aí estão esses 2 querubins de madeira de oliveira, revestido com ouro, que foram colocados no templo de Salomão. Aí está a representação do que estaria sendo visto no fim do tempo, por sua igreja, os eleitos de Deus, que subiriam à era de pedra angular. E eles são os que o veriam. Por quê? Porque ao estarem no lugar santíssimo, ao subir na era de pedra angular, veriam a ele, ou seja, veriam a ele com seus anjos. Veriam o que Daniel viu, o que João viu e o que o Paulo viu, que subiu ao 3º céu. Eles estariam vendo a realidade do que estava no céu, lá na 7ª dimensão, sendo manifestado em símbolos, e depois na terra estaria manifestando em carne humana. E na terra, no tempo de Salomão, foi visto lá no templo, no lugar santíssimo, foi visto aqueles 2 querubins de madeira de oliveira revestidos com ouro. Então aí na terra tem aqueles símbolos naqueles 2 querubins gigantes, e depois vemos também na 7ª dimensão. Agora em carne humana, isso seria visto no fim do tempo, em sua vinda. Deus virá também em sua plenitude para nos redimir. Em plenitude ele escreveu aí, com Moisés e Elias. E para nos redimir ele escreveu, para nos transformar. Do lado esquerdo para cima escreveu, Deus virá em sua plenitude em Moisés e Elias para nos redimir. E é nesta manifestação desses ministérios de Moisés e Elias que ele estaria realizando essa obra a favor dos escolhidos de Deus. Vimos
A pedra angular, a segunda vinda do Senhor, forma a era de pedra angular. Para mim, foi um grande privilégio poder estar compartilhando com vocês esses momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Sobre esse tema, a pedra angular, a segunda vinda do Senhor, forma a era de pedra angular. Deixo conosco novamente o missionário Miguel Bermúdez Marim para continuar e depois passar aqui ao reverendo William Pérez para finalizar com um cântico e depois ser despedidos em oração. Que Deus os abençoe e os guardem e todos passem uma boa tarde.